Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Célio aqui novamente, em mais uma aula onde hoje nós estaremos aqui estudando a lição de número 4. Quero cumprimentar a todos, saudar a todos bem-vindos nesta noite e que nós possamos compreender alguma coisa dentro desta lição que nós estaremos estudando daqui a pouco. Nós iremos estudar hoje sobre a lição de número 4, que fala sobre a iluminação espiritual do crente, uma lição muito importante, que vai trazer muito conhecimento para nós. Então os irmãos se reúnam aí, todas as famílias, para nós participarmos daqui a pouco. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que tu nos concede, meu Deus, a toda a tua igreja, a Assembleia de Deus aqui em Alcântaras, onde juntos nós iremos estudar este assunto muito importante. Eu te louvo por tudo, meu Senhor, e te peço a tua bênção no nome de Jesus. Muito bem, vamos ouvir agora um louvor e logo após estaremos ministrando esta palavra. Se você sabe, ajude a cantar esse louvor aí da Eliane Oliveira. Glória a Deus. Não há um amigo igual a Jesus. Não há um companheiro fiel igual ao meu Jesus. Não há ninguém melhor para compreender-me, ninguém para defender-me melhor. Amigo igual a Jesus. Quando me sinto só, é Jesus que me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, o pavor, Glória a é Deus. Jesus Aleluia. que me abraça e me diz: calma. Quando a guerra me assusta, me diz: calma. Quando o mar é revolto, me diz: calma. Quando a fúria do mal se levanta, me diz: tenha calma. Eu estou no comando de tudo, filho, calma. Sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sondo e te escuto, entendo até o teu gemido, Aleluia, Deus. compreendo o teu choro, o teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aquieto o mar e o vento. Aleluia. Sou amigo teu em todo tempo. Te louvamos por isso, Jesus. É o teu Deus, irmãos, o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando me sinto só, é Jesus que me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Aleluia. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, Muito bem, meus irmãos, nós vamos aproveitar aqui o máximo de tempo, né? Vamos entrar aqui na palavra. Muito bem, quero chamar a sua atenção, muito bem. Logo após estaremos ouvindo mais um bonito louvor, né? Mas agora eu quero pedir a atenção de vocês, quero saudar a todos com a paz do Senhor, toda a nossa igreja, os nossos irmãos de modo em geral,
e vamos estudar a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Louvado seja Deus. O alvo desta lição, irmãos, os pontos principais é a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, é a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e o exemplo de exaltação em Cristo. Uma das coisas que me alegra nesta lição, aqui em primeiro, é que Paulo se expressa através de uma oração para com aquela igreja. E nesta oração, Paulo vai nos trazer coisas maravilhosas, que é aquilo que nós pontuamos aqui para nós trazermos aqui para os irmãos. Eu quero só pegar aqui um pouquinho do que o escritor falou a respeito aqui da introdução, que ele diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graça, oração intercessória e confissão, de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Irmão, se você pegar aqui esta oração de Paulo, aqui no texto bíblico básico, você vai começar a entender a profundidade desta oração. E eu quero resumidamente aqui passar algo importante para todos os irmãos. Olha, irmãos, ele vai nos mostrar aqui, irmãos, 3 coisas interessantes logo aqui nessa introdução, para abrir aqui a nossa mente. Primeiro, ele dá graças, é a primeira coisa que ele faz na oração. Na segunda, ele intercede. E na terceira, ele exalta. Tudo isso aqui, ele dá graças a quem? Ele dá graças a Deus. É a primeira coisa que ele faz. Ele começa agradecendo a Deus pelo que ouvimos eu também, certo? A fé que entre vós há no Senhor, certo? E o vosso amor para com todos os santos. Então ele começa aqui a dar graças. É uma das primeiras coisas que nós temos que fazer quando nós estamos diante desse Deus. E a lição vai nos falar aqui sobre a iluminação espiritual do crente, certo? Um dos pontos-chave desta lição é tentando Paulo colocar ali na vida daquela igreja a importância do convívio espiritual, certo? Da igreja com o Espírito Santo. Paulo queria colocar ali na mente deles que não dá para continuar, certo? Para realizar nada, para projetar nada, sem ter a iluminação ou a sabedoria deste Espírito Santo na vida. É a mesma coisa hoje, irmãos, nos dias em que nós vivemos. Por isso que Paulo começa aqui dizendo assim: olha, eu vou primeiro interceder por vocês, vou dar graça primeiro a Ele, depois vou interceder por vocês e depois vou exaltar a Ele. Então, 3 coisas importantes: dar graças a Deus, interceder uns pelos outros e exaltar aquele que tem o poder de realizar alguma coisa na nossa vida. Então, se você ler esta revista, você vai ver que a preocupação de Paulo nesta lição é que todos aqueles crentes lá de Éfeso colocassem como prioridade na vida deles a sabedoria que provém do Espírito Santo. Para quê? Para que todos eles pudessem entender o que nós vamos falar agora e o que Paulo estava revelando ali para eles. Olha, irmão, interessante. Nesse primeiro ponto, Paulo intercede pela igreja, para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo. Ou seja, é um convite para aquela igreja, certo? Viver na dimensão de Deus. Ou seja, o desejo do apóstolo é que eles busquem o espírito de sabedoria. Irmãos, hoje é uma das grandes urgências dentro da nossa igreja. Nós temos igrejas superlotadas de pessoas que se dizem salvas, isso em toda a face da terra, muitas pessoas, mas viver na dependência de Deus são poucas, porque a iluminação deste Espírito Santo, ela provém de Deus, através de quê? Através de uma vida dedicada, através de uma vida de busca em relação a este Espírito. Porque nós não podemos viver, irmãos, é o que Paulo estava passando para aquela igreja, viver artificialmente dentro da igreja, viver naturalmente dentro da igreja. Nós não podemos ter este estilo de vida. Esse estilo de vida é para aqueles que ainda não se converteram.
é para aqueles ainda que não mudaram, é para aqueles que não têm nenhum projeto, é para aqueles que não almejam a salvação. Mas para você e para mim, que temos o desejo de um dia entrar no céu pelas portas, que é Cristo Jesus, nós temos que estar iluminados por Ele, em todo o tempo, Ele iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, nos orientando em relação a tudo que Deus deseja para você e para mim, tá certo? Então Paulo vai ali convidar aquela igreja para entrar em uma dimensão diferenciada. Irmãos, hoje, se nós vivêssemos como esta igreja, ou como a igreja do tempo, da igreja primitiva, nós teríamos mais resultado na nossa vida diária. Porque hoje Deus está precisando de pessoas, não é de crentes, Deus está precisando de pessoas cristãs verdadeiras, que deixam o Espírito Santo lhe dominar, lhe dar sabedoria, lhe dar direção, lhe dar orientação, certo? Procurar colocar o Espírito Santo na hora que você for tentar resolver as coisas e as questões com mais dificuldade que você tem na caminhada, na sua história e na minha, tá entendendo? Então nós estamos precisando que você hoje seja essa pessoa que possa receber ainda mais a iluminação do Espírito de Deus. Paulo estava dizendo, olha, mas para que esta iluminação ela venha sobre a tua vida, sobre a vida de vocês, igreja de Éfeso, é preciso sair da dimensão terrestre para uma dimensão espiritual. É muito simples, as coisas de Deus não são confusas. É muito simples, é sair desse estágio terreno e entrar no estágio espiritual. Aí a coisa acontece. Então Paulo estava dizendo, busque o espírito de sabedoria, isso no primeiro ponto. Ainda no primeiro ponto, o objetivo, segundo ele, o apóstolo, era que todos compreendessem, por meio do Espírito Santo, 3 verdades importantes. Olha aí qual era o desejo de Paulo. Era que toda aquela igreja compreendesse, por meio do Espírito Santo, 3 verdades. Que estas 3 verdades, elas só podem fluir, elas só podem mudar a nossa vida, elas só podem servir para a nossa vida espiritual, se for por meio do Espírito Santo. Se não for, não tem como conseguir. Faculdade nenhuma vai nos dar isso aqui que eu vou passar para vocês, certo? Curso teológico nenhum também vai dar isso aqui a vocês. Homem nenhum, cientista nenhum da terra vai conseguir colocar isso aqui no ser humano, a não ser por meio do Espírito Santo. Então Paulo estava dizendo, olha, busquem ele para que vocês compreendam essas 3 verdades. Quais as 3 verdades? Porque a Bíblia diz que é ele quem convence, é o Espírito Santo quem convence. Primeira verdade, a esperança da chamada. Ora, irmãos, Paulo queria colocar ali dentro do coração daquela igreja, que eles começassem a acreditar ainda mais e mergulhassem na esperança da sua chamada. Paulo estava dizendo para eles, olha, é uma realidade que vocês estão vivendo agora. Vocês foram comprados por um alto preço. A chamada de vocês é real. A chamada de vocês é verídica, certo? Não é algo inventado. Vocês foram chamados e vocês têm uma esperança. Olha que oração linda, irmão, que Paulo estava transmitindo através daquela carta, Paulo estando preso, mas mandando ali para os Efésios. E eles, quando receberam aquilo dali, a esperança da chamada deles aqueceram ainda mais. A chama foi acesa. Então a primeira verdade que Paulo queria trazer ali para ele é que eles, certo, mergulhassem nesta esperança da chamada deles, que eles um dia estariam para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da minha chamada e a esperança da sua chamada também. Um dia tudo isso aqui vai cessar. Um dia o choro, a dor, os vírus, toda a perseguição, a morte, tudo vai desaparecer dentro da esperança da tua chamada. Um dia você estará diante de Deus, toda a igreja, e lá a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, não haverá dor. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês foram separados para isso. Há uma esperança na chamada de vocês. Era a primeira verdade. A segunda verdade que Paulo vai trazer aqui para nós neste primeiro ponto e nesta epístola é a seguinte: as riquezas da herança, ou seja, o que Deus reservou para todos nós. Paulo vai aquecer, irmãos, abrir a mente daquele povo, para que eles entendam que existem muitas riquezas preparadas por Deus para todo aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus.
Aí está o segredo. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava chamando de um por um: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, certo? Não pode olhar para trás. Olha, porque dentro dessa caminhada, que é a tua história e a minha, existem as riquezas da herança. E Paulo vai chamar a atenção daquela igreja: olha, vocês foram comprados, existe uma chamada, certo? Mas existe uma herança que vocês irão receber. Deus está preparando tudo, já está tudo pronto. E esta herança, Paulo vai nos falar aqui, que estas heranças, ela acontece uma boa parte aqui, e a outra parte são as heranças espirituais. Então Paulo vai trazer aqui essas duas verdades primeiro. E a terceira verdade que Paulo vai expressar aqui no primeiro ponto é sobre a grandeza do poder de Deus. Ou seja, você aceitou um Deus, e eu também, que ninguém pode se igualar a ele, e que todo o poder foi entregue a ele nos céus e na terra. Ele é soberano em tudo. Ele é soberano no céu, é soberano no espaço e é soberano na terra. Ou seja, como o teu Deus, não há ninguém. E Paulo está abrindo a mente daquela igreja para dizer: olha, o Deus de vocês é esse aqui que eu estou ensinando, que eu estou rogando e exaltando o nome dele aqui. Ele é um Deus que tem uma grandeza incalculável. Irmão, você já parou para pensar que ao teu redor, certo, existe a proteção deste Deus, que as mãos dele, o poder dele, os olhos deles estão sobre você diariamente, te vigiando, te guardando? As setas lá do Salmo 91 que são lançadas de dia ao meio-dia contra a tua tenda, que nenhuma delas consegue te atingir. É a grandeza e o poderio desse Deus que repreende todo este mal. E Paulo estava trazendo esta lição para aquela igreja. Dentro deste primeiro ponto é o resumo. Paulo está dizendo: olha, a grandeza do poder deste Deus é incomparável. Acreditem nisso. Que lição maravilhosa nós termos este Deus e esta grandeza. Nós podemos dizer para quem quer que seja: o nosso Deus, ele vive. O nosso Deus criou os céus e a terra pela sua grandeza, pela sua soberania. O nosso Deus, ele é aquele que vai pisar sobre a cabeça do inimigo. O nosso Deus é aquele que tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Que maravilha! Então este é o pequeno resumo do primeiro ponto. Agora nós vamos entrar no segundo ponto. Muito interessante isso aqui. Neste ponto, a parte-chave trazida por Paulo é mostrar a grandiosidade deste Deus aos Efésios. É a continuação do primeiro ponto, uma das últimas três grandezas que eu falei, certo? Grandiosidade do poder aos Efésios. Ou seja, no grego, irmãos, a palavra uperbalã, na forma adjetiva, significa extraordinário. Presta atenção, a palavra no grego uperbalã significa extraordinário. Existe outra palavra também no grego aqui que é dunamis, que significa poder. Ou seja, Paulo enfatiza que o nosso Deus tem nas mãos poder extraordinário. É o resumo destas duas palavras gregas, que uma significa extraordinário e dunamis significa poder. Ou seja, Paulo está aqui mostrando para todos nós e para aquela igreja em Éfeso que o nosso Deus tem nas mãos poder extraordinário que ninguém mais tem. Olha aí, irmãos, poder extraordinário que só cabe a Deus. Nenhum ser da face da terra tem poder para se comparar ao nosso Deus. E Paulo vai nos mostrar isso aqui nesse segundo ponto. Ele também, irmãos, vai nos mostrar que só alguém com tanto poder, certo, é capaz de dar a salvação ao homem. Está aqui um outro ensino maravilhoso que Paulo está trazendo para nós, irmãos, que ninguém, certo? Ninguém pode ou é capaz de dar a salvação ao ser humano sem ter esse poder extraordinário na mão. E eu louvo a Deus por isso, porque foi através deste poder extraordinário que ele alcançou você e a mim quando nós estávamos jogados lá fora. Foi através deste poder, só ele é capaz. Esta lição é para nos mostrar que em relação à salvação, só ele tem poder extraordinário a ponto de amar e a ponto de chamar você pelo seu nome,
escrever o teu nome no livro da vida e escrever o teu nome numa pedrinha branca, ao qual, quando nós chegarmos um dia lá, Deus, certo, colocará em nossas mãos. Mas isso, irmãos, só aconteceria, segundo Paulo, com a iluminação do Espírito Santo. E Paulo rogava para que eles entendessem. Olha, irmãos, toda esta revelação relacionada à grandeza de Deus, relacionado ao poder extraordinário de Deus, relacionado à salvação, certo? Relacionado ao que nos espera lá na frente, isso nós só vamos entender. Paulo queria colocar isso ali para eles, através da iluminação do Espírito Santo, ou seja, essa iluminação é a ajuda do Espírito Santo. Nós não poderemos conhecer isso aqui, nem entender, sem essa iluminação, sem a ajuda dele, sem a compreensão dele, sem ele estar conosco nos revelando. Por isso, da importância, certo, que a Bíblia sempre fala, de nós termos ali um contato sincero com o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos de tudo para que ele não entristeça, nós fazemos de tudo para que ele esteja feliz com você e comigo, porque a Bíblia diz que a morada dele é você e eu. Vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, irmão, se ele está em nós, ficou mais fácil agora. Nós podemos entender estas verdades, que o nosso Deus não é qualquer Deus, certo? Que essa salvação ela é verídica, que Deus nos amou mesmo, que Jesus fez o sacrifício lá na cruz do Calvário e que um dia nós estaremos diante de Deus lá, para nós herdarmos a vida eterna. E ainda no segundo ponto, Paulo, certo? Nesse segundo ponto ainda, ele vai nos mostrar, ou mostrar aos Efésios também, 3 vocábulos gregos importantes relacionados à força do poder de Deus. A primeira, irmãos, todos esses aspectos, esses vocábulos são gregos. Energeia, que significa eficácia, é o primeiro vocábulo. Ele está dizendo aqui que nessa palavra energeia, que Deus é eficácio no seu poder. Ou seja, se Deus determinou, ele tem capacidade de fazer. Ele não espera por ninguém, ele não pede permissão a ninguém. Ninguém dá autoridade a Deus. Era o que Paulo estava querendo transmitir para aquela igreja. Olha, o Deus de vocês, ele não pede permissão para agir. Ele é soberano em todas as suas atitudes. Que coisa maravilhosa, irmão. É o primeiro vocábulo grego. O segundo vocábulo grego é kratos, que significa força e intensidade. Ou seja, Deus tem de sobra força para agir, intensidade também para fazer. Então, qual o Deus, o outro Deus que a gente conhece ou que a gente ouviu falar, que possui esta força e essa intensidade de agir dentro daquilo que ele determina fazer, irmão? Ninguém. Então Paulo vai mostrar aqui para nós, olha, a intensidade e a força que ele tem. E este Deus está com você, este Deus está comigo, ele não muda, ele não passa. Os anos se passam, a gente vai envelhecendo cada dia que passa, mas o nosso Deus é o mesmo sempre, novo como sempre. Então, o primeiro vocábulo grego aqui é energeia, que significa eficaz, que ele é eficaz naquilo que ele quer fazer. E o segundo vocábulo é kratos, que significa força e intensidade. E o terceiro é ixos, que significa poder inerente de Deus, ou icus, né? Icus, que é outro vocábulo grego, que significa poder inerente de Deus, ou seja, que está ocorrendo na nossa vida, certo? Tudo é poder inerente, proveniente dele, tudo sai dele, a fonte de tudo é ele. Era isso que Paulo queria passar também para os Efésios. Ora, irmão, a nossa igreja, nós nos dias atuais, estamos diante de um Deus assim, tudo provém dele, a força, a intensidade, a eficácia, tudo. Por que Deus não tem poder para combater aquilo que ele quiser? Ele tem, irmão. Só que ele vai fazer tudo na hora determinada por ele. Com isso, Paulo vai mostrar aos Efésios que todo esse poderio de Deus opera em favor dos salvos. Pronto, irmãos. Está aí a receita da coisa. Todo esse poder de Deus, o alvo dele hoje aqui para a sua igreja é operar em favor dos salvos. Ou seja, é proteger você quando você precisar, é te livrar do mal quando o mal tentar chegar na tua casa, é ouvir a tua oração quando você clamar, certo? É dar a resposta para alguma pergunta que você fizer a ele. Então todo este poder opera em favor dos salvos. Que bênção!
Que maravilha! Todo o poder de Deus está liberado para ajudar a sua igreja aqui na face da terra. Que lição Paulo estava transmitindo para aquele povo. Por isso que a igreja de Efésios foi bem edificada, uma igreja que pouco deu trabalho na administração de Paulo, tá certo? Ele traz à tona também três exemplos deste poder. Olha, o primeiro exemplo de poder, certo, que esse nosso Deus tem, relacionado à ressurreição de Cristo. Ninguém mais poderia fazer algo de acordo com o que aconteceu depois de 3 dias de morto, certo? Pela promessa de Jesus ressuscita. Este é o primeiro, certo? Primeiro exemplo de poder. O segundo exemplo de poder, a sua subida ao céu. Ressuscitou pelo poder de Deus, subiu ao céu pelo poder de Deus. E a terceira, irmãos, terceiro exemplo que ele traz à tona aqui é sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, Deus o ressuscitou, Deus o elevou até a si e o colocou sobre todos os domínios nos céus e na terra. Que palavra maravilhosa! Com esta mensagem, eu imagino aquela igreja recebendo, certo, aquela epístola escrita por Paulo estando preso, e Paulo mostrando, irmãos, mostrando tudo isso aqui que Deus é, mostrando para aquela igreja, certo, o poderio de Deus em favor de todos eles. Irmãos, aquela igreja deve ter exaltado e glorificado a Deus demais nos dias em que recebeu aquela carta. Eu acho que esta carta fortaleceu eles mais e mais, elevou eles em um grau de espiritualidade lá para cima. E eu creio que a iluminação do Espírito Santo foi real, foi grande na vida dos Efésios. Que maravilha, não é, irmãos? Que bênção. E eu quero aqui passar para o terceiro ponto. Olha, terceiro ponto que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. O apóstolo vai nos mostrar nesse ponto 3 aspectos de exaltação de Cristo. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. O que significa isso? Em resumo, Cristo é a nossa garantia de vida eterna. Você pode até repetir comigo aí, juntamente com a sua família, diga: Cristo é a nossa garantia de vida eterna, porque Ele é as primícias dos que dormem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os que serão arrebatados primeiro serão aqueles que morreram com Cristo, serão arrebatados em um novo corpo e subirão até as nuvens para o encontro com Cristo. Por isso Ele é a primícia dos que dormem. Que maravilha! Ou seja, Deus nos garante, irmãos, o mesmo poder a nós, que venceremos a morte para reinarmos com Cristo. Glória a Deus. Essa aqui é uma das 3 exaltações, certo, de Cristo, que nós, irmãos, venceremos a morte e reinaremos com Cristo para sempre. Este poder foi nos dado também, porque quando Jesus vier, vai transformar você e a mim que estivermos vivos, seremos arrebatados e ninguém mais poderá nos deter. Que lição profunda, irmão! Que ensino Paulo estava trazendo ali para os Efésios, uma igreja que recebeu uma carta escrita pelas mãos do próprio Paulo, trazendo aqui esta grandiosidade a respeito do poderio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira, irmão, terceiro aspecto de exaltação, o segundo aspecto, é Cristo elevado à direita de Deus. Em resumo, isso significa o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Glória a Deus. Cristo elevado à direita de Deus significa completo triunfo. Pronto, Cristo venceu tudo. Cristo venceu tudo e Cristo venceu a todos. A força do mal, o pecado, ninguém mais, certo, tem domínio sobre nada na terra. Tudo está sob o domínio do Senhor. Ele foi elevado às mais altas alturas, está lá. Glória a Deus. E é o terceiro aspecto de exaltação de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, é que Cristo foi exaltado sobremaneira. Em resumo, Paulo ensina que com isso ele foi elevado ao lugar máximo, acima de tudo. Glória a Deus. Paulo foi elevado ao lugar máximo. Cristo foi elevado ao lugar máximo.
Onde ele está, irmãos, é o local mais alto, onde o Pai está e o Espírito Santo está. E Paulo está nos ensinando através desta lição que ele foi exaltado sobremaneira, está lá, colocado por Deus, porque nos amou juntamente com o Pai, fez o sacrifício na cruz e nos garantiu a vida eterna. E esse lugar que Deus determinou para ele disse: olha, um dia vocês me verão como eu sou, e eu darei a vocês o direito de assentar comigo no trono de meu Pai. Que gloriosa, irmãos, este ensino, que lição maravilhosa. Toda esta lição, certo? Ela só pode ser revelada a você de uma forma grande e ficar no teu coração e na tua mente se você pedir a iluminação espiritual do Espírito Santo. Em resumo, estou chegando aqui à conclusão. Em resumo, certo? Nós precisamos ter o Espírito Santo ao nosso lado para nos orientar em tudo isso aqui. E que todas estas verdades que nós estamos falando, todas estas verdades, elas nunca saiam do nosso coração. Então Paulo elevou aquela igreja, certo, a um nível máximo ali, através do ensino. E eu quero que esta palavra, nós vamos ouvir agora daqui a pouco um louvor, eu quero que esta palavra, ela fique agora no teu coração. Nunca esqueça que você foi chamado. E esta tua chamada tem uma recompensa, certo? Dos valores e as bênçãos que Deus está guardando para você. E que o teu Deus, ele foi elevado às mais altas alturas e ninguém pode tirá-lo de lá, certo? A soberania dele. E o Deus que você serve, ele é sobre tudo e sobre todos. Passa céu, passa terra, certo? Tudo envelhece, mas o nosso Deus está ali como sempre. Que esta lição, irmãos, através da iluminação do Espírito Santo, ela consiga fazer você entender que você é algo precioso da parte de Deus. Convide sempre o Espírito Santo para ser o teu amigo diário, de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Que ele seja sempre aquele que vai te orientar, te iluminar, dizer qual é o caminho que você deve seguir, dizer por onde você deve andar e dizer como você deve exaltar ao Pai. Faça isso, porque Deus está precisando de pessoas assim como Paulo. Pessoas que exaltem ao Senhor, pessoas que enalteçam ao Senhor e pessoas que se deixem ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que esta palavra fique no teu coração. Eu te convido para a próxima aula. Você está juntamente conosco aprendendo sobre a respeito da quinta lição, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que seja sobre você e sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos ouvir este louvor e logo após eu vou orar por todas as famílias daqui da Assembleia de Deus em Alcântaras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exalte ao Senhor, irmãos, por esta lição tão maravilhosa. Glória a Deus. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Jesus. Glória a Deus. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha. Glória a Deus, Senhor Jesus. Contigo eu sei que Aleluia, venço Jesus. o inimigo. Glória a Deus. Em ti eu sei que encontro. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Também podes me dar a direção. Te louvamos, Jesus. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Oh, aleluia, glória a Se Deus. acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar, Jesus, tu és este Deus, meu Pai. para minha fé. Tu és o Deus desta igreja, Senhor. Aleluia. Independente do que for, pois tu és meu, Aleluia. Senhor, e fazes o que te apraz. Eu te adorarei, louvado. Oraremos agora ao nosso Deus, nós agradecendo a Ele. Muito obrigado, meu Pai. Te louvo por cada família que ouviu esta palavra e o que nós ouvimos da tua parte. Consiga, Senhor, produzir bons frutos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, na nossa jornada. E cada crente, ó Senhor, que ouviu esta palavra, se firma ainda mais nos teus caminhos, fique firme ainda mais aguardando a tua volta.
porque Tu és este Deus que nós falamos. Tu és este Deus que está com a Tua igreja e jamais vai nos abandonar. Te peço por toda a família que pertence aqui à Igreja Assembleia de Deus em Alcântara. Protege, Senhor, guarda os filhos, guarda o esposo, guarda a esposa, guarda toda a família de um modo em geral, para que nenhum mal entre na nossa casa e nenhum mal consiga nos atingir. Nos dá esta noite de paz, uma noite de bênção, de muita prosperidade. Fica conosco. Eu te louvo e eu te exalto pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.